Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa aula de número 5 de Matemática 1. A matemática destinada aos estudantes da primeira série do ensino médio e que vão participar tanto do PSC da UFAM quanto do SIS da UEA. Eu sou o professor Edson Soares e vamos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão através de exercícios que nós vamos resolver com vocês, principalmente aqueles que foram cobrados nas últimas provas, tanto do SIS quanto do PSC da UFAM. O tema de hoje é razão e proporção. Eu preparei para vocês aqui dois resumos que vocês devem fazer o print da tela e guardar com todo carinho esse resumo, né, para vocês, quando estiverem estudando, utilizarem ele no seu dia a dia. Tanto este resumo aqui, que traz razão, proporção e o princípio fundamental das proporções, divisão proporcional, quanto esse aqui que define o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos ao nosso primeiro exercício. É a questão 37 do SIS da UEA, da edição de 2019. André tem 420 revistas, sendo que ele ainda não leu 2/5 delas. Considerando as revistas de André, a razão entre o número de revistas que ele leu e o número de revistas que ele não leu é de... Nós temos aqui as 5 alternativas e vamos agora à solução. Revistas que André não leu. De acordo com o texto, ele não leu 2/5 da revista, ou seja, 2/5 de 420, 2 vezes 420 é igual a 840, dividido por 5 é igual a 168, ou seja, 168 foram revistas que ele não leu. As revistas que ele leu, é só pegar as 420 e subtrair 168. Então, tirando 168 de 420, nós obtemos 252, que é o número de revistas que André leu. E agora, nós já podemos calcular a razão entre o número de revistas que André leu e o número de revistas que ele não leu. Então, vai ser 252 dividido por 168, simplificando por 84, nós encontramos 3 meios. Portanto, alternativa D. Vamos ao próximo exercício. O próximo exercício é a questão 37 do SIS da UEA, da edição de 2018. Em uma madrugada, a razão entre o número de adultos e o número de crianças atendidas em um pronto-socorro foi igual a 2/5. Se o total de pessoas atendidas nessa madrugada foi igual a 84, o número de crianças atendidas foi... Aqui nós temos as 5 alternativas. Vamos à solução. Razão entre números de adultos. Observe que nós estamos representando o número de adultos por x e o número de crianças por y. De acordo com o enunciado, a razão entre o número de adultos e o número de crianças, x sobre y, é igual a 2/5. Isolando o x, nós obtemos 2/5 de y. O total de adultos e crianças, de acordo com o texto, é igual a 84, ou seja, transformando na linguagem matemática, x mais y é igual a 84. Resolvendo o sistema com essas duas equações, nós vamos fazer por substituição. Nós vamos substituir a primeira na segunda equação. Fazendo a substituição, nós obtemos a seguinte equação: 2/5 de y mais y igual a 84. Como é que a gente faz para eliminar esse denominador 5? Nós vamos multiplicar toda a equação por 5. Muito bem. Multiplicando toda a equação por 5, nós obtemos. Vai ficar 2y mais 5y igual a 5 vezes 84. 5 vezes 84, 420. Reduzindo os termos semelhantes, 7y é igual a 420. Isolando o y,
y é igual a 420 por 7, que é igual a 60. Então, o número de crianças é igual a 60. Isso nos leva à alternativa C de casa. Vamos ao próximo exercício, questão 37. Em um hospital, a razão entre o número de médicos e o número de enfermeiros é 2/5. Sabendo que no total, entre médicos e enfermeiros, há 105 profissionais, a diferença entre o número de enfermeiros e o número de médicos, nesta ordem, é... Aqui nós temos as 5 alternativas e vamos à solução. Bom, de acordo com o enunciado, a razão entre o número de médicos e o número de enfermeiros é igual a 2/5. Observe que nós estamos representando o número de médicos por x e o número de enfermeiros por y. Isolando x, nós obtemos x igual a 2/5 de y. Por outro lado, o enunciado também estabelece, que o total de profissionais é igual a 105, ou seja, o número de médicos mais o número de enfermeiros é igual a 105. X mais y é igual a 105. Com essas duas equações e duas incógnitas, nós construímos um sistema de equações e nós vamos fazer por substituição. Substituindo a primeira equação na segunda, nós encontramos 2/5 de y mais y igual a 105. Para eliminar esse 5 do denominador, nós vamos multiplicar a equação toda por 5. Multiplicando a equação toda por 5, de ponta a ponta, vai ficar o quê? Vai ficar 2y mais 5y igual a 525. Reduzindo os termos semelhantes, 7y igual a 525. Isolando o y é igual a 525 sobre 7. Ou seja, y é igual a 75. Ou seja, 75 é o número de quê? De enfermeiros. Bom, se 75 é o número de enfermeiros, agora nós vamos pegar o total, que é 105, e vamos subtrair para encontrar o número de médicos. Então, substituindo aqui a segunda equação na primeira, nós ficamos com x mais 75 igual a 105. Isolando x é igual a 105 menos 75. Ou seja, o número de médicos é igual a 30. Bom, como ele quer a diferença entre o número de enfermeiros e o número de médicos, o que a gente vai fazer? Nós vamos subtrair y menos x. Y é igual a 75 e x é igual a 30. Efetuando essa subtração, nós encontramos y menos x igual a 45. Então, essa é a diferença entre o número de enfermeiros e o número de médicos. Portanto, alternativa B. Vamos ao quarto exercício. O quarto exercício, ele nos traz 3 afirmativas que nós vamos julgar se elas são falsas ou verdadeiras. E aqui nós temos as alternativas, que são 5. Então, vamos julgar uma a uma. Julgando a primeira. A primeira, ela afirma que dividir um número em partes inversamente proporcionais a 2 ou mais números é dividir o número em partes diretamente proporcionais aos inversos desses números. Será que é verdade isso? Vamos confrontar essa afirmação com a definição de divisão em partes inversamente proporcionais. Nós temos aqui a definição e pela equação o que é que nós observamos? Que realmente dizer que A, B e C são inversamente proporcionais a A', B', C' implica em dizer que eles são proporcionais aos inversos de A', B' e C'. Portanto, essa afirmação ela é verdadeira. Vamos para a segunda. A segunda afirmação diz que duas sequências de números são diretamente proporcionais quando o produto de seus elementos correspondentes forem iguais. Vamos confrontar essa afirmativa com a definição. Pela definição de números diretamente proporcionais, temos o quê?
temos que A está para a linha, assim como B está para B', assim como C está para C' igual a K. Ou seja, duas sequências de números A, B e C, e a linha B' e C' são diretamente proporcionais quando o quociente de seus elementos forem iguais, e não o produto. Por isso, a segunda afirmativa é falsa. Vamos para a terceira. A terceira afirmativa, ela estabelece o seguinte. Ela diz que as grandezas número de lâmpadas acesas e a escuridão de uma sala são inversamente proporcionais. Vamos à definição de grandezas inversamente proporcionais. O que nós temos? Que duas grandezas são inversamente proporcionais quando as suas medidas são inversamente proporcionais a quem? Aos valores de A', B' e C'. Tá? Então, isso significa o quê? Que quando uma medida aumenta, por exemplo, os números A, B e C estão aumentando, o que acontece com os números A', B' e C'? Estão diminuindo. Ou, se A, B, C estão diminuindo, o que acontece com a linha B' e C'? Estão aumentando. Então, o que se espera das lâmpadas? A gente espera que à medida que aumentamos o número de lâmpadas acesas, o grau de escuridão diminua. Em outras palavras, essa afirmativa ela é verdadeira. Consequentemente, primeira e terceira são verdadeiras, alternativa B de bola. E vamos ao último exercício. Em um cesto, há mangas, tangerinas e carambolas, no total de 40 frutas, sendo 1/5 de mangas. Sabendo que a razão entre o número de tangerinas e o número de carambolas é 3/5, é correto afirmar que, após serem retiradas do cesto 4 tangerinas e 4 carambolas, a nova razão entre o número de tangerinas e o número de carambolas é... E aqui nós temos as 5 alternativas. Vamos à solução. Do enunciado, olha só, nós vamos representar mangas por X, tangerinas por Y e carambolas por Z. O enunciado diz que o total de frutas é igual a 40, ou seja, X mais Y mais Z é igual a 40. O número de mangas é 1/5 do total de frutas. É claro, que 1/5 de 40 é igual a 8. Então, X é igual a 8. Substituindo na equação, X mais Y mais Z é igual a 40, nós vamos encontrar a soma de tangerinas com carambolas, que é Y mais Z é igual a 40 menos 8, que é igual a 32. A razão entre o número de tangerinas Y e o número de carambolas Z, de acordo com o enunciado, é 3/5. Então, agrupando essas duas equações, nós vamos formar agora um sistema. Vai ficar Y igual a 3/5 de Z, Y mais Z igual a 32. Substituindo a primeira equação na segunda, nós vamos encontrar 3/5 de Z mais Z igual a 32. Multiplicando toda a equação por 5, nós vamos encontrar 3Z mais 5Z igual a 160, que dá 8Z igual a 160, que por sua vez dá Z igual a 20. Tá? Então, nós temos 20 carambolas. Para descobrir quantas tangerinas tem, é só subtrair 32 menos 20, que vai dar exatamente 12 tangerinas. Assim, Y é igual a 12 e Z igual a 20. Retirando-se 4 unidades das tangerinas das carambolas, passa a 8, 16. Então, calculando a razão, entre 8 sobre 16 dá 1/2. Portanto, alternativa B. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Acesse E² Plus, o seu canal para aprender matemática. Até a próxima aula.